Olá! Oi! É sim, uma vai interrompendo a outra, porque isso aqui é papo de comadre, é sofá, é intimidade entre 3 mães. pediatras e mães. Dividindo com vocês as dores e delícias da maternidade. Hoje o papo é dor, né, gente? Ai, é doença. Vamos esse falar das papo. doenças. Quando os nossos filhos adoecem. Ó, eu sou mãe da Laura, de 5 anos, da Isabela, de 9, tem 10 meses agora. Eu sou mãe da Sara, de 7 meses. E eu sou mãe da Olivia, de 9 meses, e do Lucas, de 2 anos e 7 meses. Todo mundo já Todo mundo já adoeceu. adoeceu. Não, E aí? é a segundo filho, né? Porque a Sara também é um pouco... convive com criança, com um irmão, meio-irmão mais velho, que também já chegou doente em casa, Não, né? e convive com uma mãe que trabalha no hospital, no consultório, que pega A as gente já viroses teve das essa crianças e experiência. ele também leva para casa. Então, assim, acho que todas nós aqui já vivemos... Os desafios de ter um filho doente em casa. Mas E e a aí? gente vai contar pra vocês que nós somos mães também e a gente não tem porção mágica para os nossos filhos. E todas nós passamos pelos quadros, né, de doença, como todos vocês passaram por aí, sofrendo, doida pra acabar também, Com a tosse que piora à noite, que não deixa a criança dormir. que com a vomita febre, depois da que- tosse. Febre. E também a gente convive com as pessoas falando, e aí, não vai dar nada. Sua filha tá assim, não vai dar nada, Não, um gente, eu acho que a pior xaropinho. parte de ser pediatra e mãe, né, é essa hora. É. Porque eu nunca fui tão cobrada Essa cobrança, né? pelas pessoas que estão lá no A sua intimidade, contato né? com a Sara, de ela não vai parar de tossir? Você não vai fazer nada por ela? Aí você pensa assim, gente, Tipo- será que já lançou alguma coisa? Enquanto minha filha nasceu, eu tô por fora dessa novidade. Porque não existe, gente, tem, gente. esse xarope milagroso, Não. né? Não. Não tem. existe. Então, é o tempo, é a evolução natural, porque 95% dos quadros agudos na primeira infância são causados por vírus mesmo, né? E vírus é assim, ele chega, ele mora um tempinho, ele vai embora, independente do que a gente faça. A gente É uma faz doença algumas coisas para autolimitada. ajudar a aliviar um pouco os sintomas, É né? igual a maternidade, não está no nosso controle. Então, entrega, confia, vai dar certo. Mas claro, né? A Vamos gente tem que ser ficar atento aos sinais de intencionais alerta. nesse momento. Uma coisa importante é isso. Sinais de alerta. Então, assim, tem sinal de alerta? Tem. Não tem sinal de alerta. Vamos falar a primeira parte. Quando não tem sinal de alerta. É aquela virose boba, mas chata, que incomoda, não tem Nossa. remédio milagroso. O que na prática, como mães, o que a gente faz pelos nossos filhos? Eu já começo. O que eu faço? Para dor, febre, eu medico, sim. Claro que muitas vezes a temperatura sobe, chega a ser uma febre, mas a criança tá bem, então, às vezes tá ótima, nem precisa de medicar. O organismo precisa de usar a febre para Combater essa infecção. é como se a imunidade aquecesse ali para combater a infecção. Então a febre, isso como pediatra, acho que é uma grande vantagem. A gente tem uma A tranquilidade. gente não tem febrofobia, né? Não gente? tem, exatamente. Não, nós como pediatras, acho que a gente fica mais calmo de entender que dura alguns dias, que febre é importante. É importante a febre. A gente tem esse conhecimento As pra células de tranquilizar a defesa, gente. elas precisam de aumentar a temperatura para agir ali, para recrutar, para combater o vírus. A febre é importante. A Laura, ela tomou o primeiro remédio dela, acho que com uns 2, 3 anos. Não é porque não dava, não, é porque ela vomitava mesmo. Sabe aquela coisa assim, colocar na boca e vomitava? Uhum. Ela teve mão, pé, boca, de febre assim, de quase 40 graus. E ela não aceitava remédio. E ela não aceitava mesmo, tá? Pode falar que você tem uma super dica pra me dar, mas não tem, porque eu já testei tudo. Até dar com leite condensado? Não, sorvete maravilhoso. Não, ela não aceitava, era assim, desesperador. Desesperador assim, pra quem tava em volta. Porque eu falei assim, gente, tá tudo bem. O que ela gostava, você sabe o que era? Um banhozinho quando ela tava com febre. Teoricamente, nem é indicado você dar banho mais, Não, né, assim, criança. Mas ela gostava do banho, ela ficava brincando no banho, assim, com água normal, né? Água quente, não é água fria, não. Água morna, normal. Aquilo, acho que relaxava o corpo dela. Esse negócio do E banho... dava um alívio para ela. E aí, para ela, o banho foi o que me salvou até ela começar a tomar remédio, assim. E tá tudo bem, tá, gente? Ela tinha febre, tinha dor no corpo, provavelmente, ficava prostrada, ficava. Você tentava o banhozinho dar o remédio, ela ali- que não queria. Eu queria dar o remédio, não é porque, isso pesei, não. Eu queria dar o remédio. Ela não queria.
Então, o que eu tinha era o banhozinho, e aí era o banhozinho, e de manhã eu, assim, abria a janela, trocava roupa de cama, dava aquele ar gostoso no quarto, sabe? Assim, sem dar aquele aspecto de doença para criança. Uma febre de 40 graus, amiga, você não tentou nem um supositório de pirona? Nossa, me pegou nisso, sabe por quê? Eu comprei um supositório, falei, vou dar. Não tem como ela chegar em 40, ela vai convulsionar, sabe aquela coisa mentira? Porque o medo das mães é esse, né? Gente, convulsão não tem nada a ver com isso, tá? Com a temperatura, não. E aí, o que acontece? Eu comprei o supositório, falei, de hoje não passa, porque foi muito persistente a febre. Não tive coragem de colocar supositório. Não. E não me arrependo. Não tive coragem. Bem, né? Eu acho que ela ia ser estressante, não ia ser legal pra ela. E ela tava bem, exatamente. Se fosse um remédio que ela tinha que tomar mesmo, sabe, um antibiótico, ela tá com infecção bacteriana, tem que tomar um antibiótico, não tem escolha. Eu no hospital dava na veia pra ela, sabe, se fosse necessário. Mas eu via que... Não teve negligência, né? Teve respeito. Obrigada, não teve negligência. Não teve, tá, gente? Não teve. Comprei supositório, não dei, não tive coragem. E eu tô muito tranquila que fiz a escolha certa. Hoje em dia a gente tem algumas farmácias de manipulação que manipulam os medicamentos para dor e febre, sabor, assim, com gominha, de um jeito que a criança aceita melhor, né? Pirulito. Mas o problema disso é a validade, que é muito curta. Então, e é um remédio que é bom ter em casa. Então, como é que você vai manipular um negócio que dura 2 meses? Tá com febre agora? Você quer um remédio agora? Você quer um remédio agora. Não dá tempo de você ir, mandar manipular, né? Enfim, então é um complicador, né? Dessa técnica. Mas assim, ela vai levar para uma viagem, né? Vai ter em casa por um período limitado. É uma alternativa boa. Mas voltando aqui em febre, do nosso lado pediatra falando, gente, a febre, como a Bárbara falou, ela é uma defesa do nosso organismo para essa infecção. A gente sabe, a gente abraça vocês, entende esse medo que vocês têm na hora que a temperatura consegue aumentar, mas a gente tem que ter sabedoria, olhar para o nosso filho e ver, ele está bem? Porque a temperatura pra gente, ela vai dar sinais assim, quando ela volta rapidinho, pra gente e é normal também avaliar a infecção. Durante a febre, a criança fica mais prostrada. Fala, nossa, agora ficou grave. Durante a febre, o padrão respiratório piora, né? Então a gente tem que medicar a criança e avaliar ela no momento que a temperatura abaixa. E outra, o medicamento para febre, ele não é para baixar a temperatura a todo custo e para aquela temperatura não voltar a subir. Porque a gente fala assim, a febre não tá passando, eu mediquei, depois voltou. Gente, não, calma, é o processo. Mas abaixou, vai voltar. Tava 39, baixou para 38, funcionou. A criança tava prostrada, melhorou o estado geral? Funcionou. A função é isso. O objetivo é estado geral. Não é controlar a febre. É dar conforto para a criança. Então, nesse momento, aí a gente estranha, é um sinal de alerta quando a criança está o tempo inteiro prostrada, com febre ou sem febre, ela está prostrada. Medicou, a temperatura até abaixou, mas a criança continuou prostrada. A criança que não continuou rápida mesmo, estando na febril. A criança não aceita líquido de jeito nenhum. Então, nesse quadro da Laura, ela aceitava líquido, a urina dela estava clara, ela aceitava líquido, ela estava com lesão na boca, não conseguia comer, e tá tudo bem não comer. Tudo bem não comer, gente. Quando a gente tá com gripe, a gente não quer comer. A criança tem que comer. Agora, o líquido tem que aceitar, né? Porque o líquido é importante, inclusive, para essa resolução do quadro. Também, né? Vai mamar a mamadeira inteira? Não vai. Faz uma vitamina, dependendo da idade da criança. O líquido, ele é mais aceitável. Água de coco, suco. Assim, gente, criança nessa hora doente, vale tudo. Vale hidratar. Para assim, hidratação, lógico, né? Respeitando a orientação da idade e sem ficar dando paciente. líquido adocicado, né, gente? Também. Evitar. Com refrigerante, com suco de caixinha. Isso não, pelo amor de Deus. O pediatra aqui tá passando animal. Tudo saudável. Um líquido saudável, pelo amor de Deus. Aliás, assim, afinal, ela tá doente. Ela precisa o quê? De estar bem nutrida também para poder combater. Sem materno, sem ainda mamar, né? Sim, o leite materno é alimento vivo, né? Cheio de aquele negócio que às vezes a criança tá lá prostrada, né? Uma gripezinha, ela vai ficar 2, 3 dias sem comer, não tá aceitando. Gente, respeita. Perde peso mesmo. Observa xixi, observa hidratação, observa estado geral. Ponto.
Se ela, E daqui a padrão 3 respiratório, né? Assim, pra ver se a criança tá ficando muito cansadinha, assim. Isso... O padrão respiratório, o cansaço é aquela barriguinha que afunda, a costelinha que começa a aparecer, às vezes o aqui narizinho aparece bate, a aqui fúrcula. afunda. Tem alguns sinais que, poxa, para respirar ela tá precisando de ajuda de... Os meus 2 filhos já tiveram e pra mim foi muito bom ser pediatra nesse momento. Eu vi assim, gente, que bom que eu sou pediatra nessa hora, porque eu identifiquei, eu tratei, eu nunca precisei de mandar mensagem pro, assim, no caso do Lucas, porque ele praticamente não adoecia. Primeiro filho, né, tinha a Olivia todo mês, gente. Sabe aquela máxima que a gente vê, né, em todos os documentos científicos, que é normal pré-escolar adoecer, o lactente pré-escolar adoecer Mensalmente. 10, 12 vezes no ano. A Pois é, Olivia- isso é real na minha casa, no segundo filho, né? Todo mês o Lucas traz algum vírus, ele fica sintomas leves, e ela é um bebezinho, né? Assim, claro que nunca precisou de ir para o hospital, graças a Deus, porque eu tenho muitos pacientes segundo filhos que já precisaram de internar com bronquiolite. Era um medo real que eu tinha. Todo mundo, né, gente? Nossa! A gente tem muito esse medo de Quando o bebê internação, começa com assim. resfriado, já vem na cabeça A gente já assim, vem na cabeça será aquelas- que vai evoluir ou Aqueles não? casos mais Atento, graves que a gente atento. já viu em hospital de bronquiolite, enfim. E graças a Deus não aconteceu, mas ela já precisou de intervenção, de fazer raio-x, de medicamento, né, para um quadro de esforço A Laura maior. vai pra Isso me ajudou muito ser pediatra, para manter a calma mesmo, sabe, para poder observar com aquele olho. Eu acho que todo mundo em volta, assim, por mais que cobre da gente, mas também ao mesmo tempo fica mais Tem tranquilo, segurança, ficam mais tem gente que tá ali. seguros, né? Que está de olho. A Laura, ela vai pra escola, mas é engraçado, a Isabela, ela ficou com virose, acho que uma vez em 10 meses, assim, que ela ficou com virose. Mas também com um mês, ela internou no CTI. Ela internou, recebeu tudo que tinha que receber de medicação, antibiótico. E é uma coisa importante, porque na época ela estava com um mês. Gente, eu lembro direitinho, a gente estava comemorando um mês de vida, o bolo estava aqui, ó, a gente estava cantando parabéns para ela, começou com choro. Falei, nossa, parabéns, não ganhou. vou lembrar. Não, também não gosto. Não. Ganhou uma cólica de presente de um mês, né, filha? Nossa, tipo assim, primeiro mês. Com choro. Falei, nossa, a cólica apareceu agora. E aí eu tô compartilhando isso porque era uma cólica que tava no meu colo chorando. Foi pro colo do pai, revezou, chorando. Aí eu cheguei lá e falei assim, isso não... Aí, olha só, no meio do furacão, você não percebe o tempo que isso tá passando, que a criança tá chorando. Ela tava no meu colo, e aquele tanto já tava passando muito tempo, e ela tava chorando. Aí quando eu passei ela pro colo do pai, eu fui lá dentro e falei, não, pra tomar um banho. Quando eu cheguei, se liguei o chuveiro, tô bebendo, eu falei, isso não é cólica, isso não tá normal, minha filha, isso não é cólica. Então, a gente tem esse feeling materno, e aí quando eu voltei do banho, tipo assim, quase de toalha, isso não é normal, me dá minha filha, deixa eu ver. E aí eu peguei ela no colo de novo e vi que ela tava com uma lesão na mama, mastite, né? E aí já evoluiu de uma noite pra manhã seguinte muito rápido, a gente teve que ir pro hospital, internar e tudo mais. Mas eu tô falando isso porque quando a gente está no olho do furacão ali com nossos filhos, a gente deixa de perceber algumas coisas. A rede de apoio eu achei muito importante nesse momento. Ter alguém para segurar ela, para minha cabeça descansar e para o meu racional falar, olha, isso não tá normal. Porque eu assim, poderia ter ficado muito tempo ali, poderia ter dado um remédio para dor e ter mascarado. Até mesmo porque era peitinho, né? A gente não tira a roupa da criança Não. toda hora, ainda mais um menino de um mês. Não, ela Troca dormiu fralda, com a troca fralda, roupa, troca fralda, só. eu só tava assim, com a troca de fralda. Então é isso, assim, ter alguém para você entregar seu filho no momento de dor, de angústia, a doença tá pegando, calma, respira fundo e vê se tá normal ou não. Porque o sinal de alerta tem tudo isso, mas tem uma coisa que é fundamental. A mãe falar que o bebê não tá bem. E não é que ele não tá bem, que tá com virose, não. É que ele não tá bem, olha, no fundo tem alguma coisa estranha aí. E como mãe, hoje, eu dou muito mais valor para essa queixa da outra mãe. Olha, ele tá com a virose, tá tossindo, mas quando a febre baixa, meu filho não tá bem. Ele tá muito prostrado, ele tá com um choro esquisito. Então, esse olhar atento é uma coisa importante para o nosso filho com febre, né? E assim, né, gente, é exaustivo, porque quando a criança tá com esse quadro, né, de virose, Ela demanda etc., mais, ela quer colo, o sono o sono piora. piora, exatamente. O A rotina sono que a gente piora. tinha colocado já no eixo, de repente sai totalmente do eixo, e por querer colher também criança, a gente começa a abrir um tanto de exceção,
né? E essas associações de doença, hein? Associação de sono. Cadê a nossa mesa para nos ajudar com isso? E quando a gente cria uma associação de sono durante a semana doença? passada, não foi? Ô, gente, soneca, vocês estão deixando dormir mais se tiver quadrilha. Tipo, a Olivia durante a noite tá dormindo muito mal, porque à noite as coisas pioram, né, gente? Pra todo mundo, né? Não só na sua casa, não. Na nossa também. À noite piora muito. A tosse é pior à noite, a congestão nasal é pior à noite, a febre. Enfim. Eu falo que cortisol lá em casa faz uma maravilha. Você abre a janela de manhã, né? Assim, ó, o dia começou e aí parece que as coisas vão melhoram. Essas coisas melhoram. Gente, mas agora sério, e aí sono. As pessoas não dão valor. Sono para a saúde é tão importante quanto você dar água pro seu filho, alimentar o seu filho. É muito importante. O sono tem um papel em relação à imunidade muito importante. A privação de sono adoece. Então, numa criança doente, esquece essa questão de limitar o tempo de soneca, horário de soneca. Vai dormir quando o corpinho quiser dormir mesmo, sabe? E o tanto de tempo é normal de dia, às vezes, fazer mais soneca. Porque pode ser que uma soneca não fique tão boa. Então, aumente a quantidade de sonecas. Ou pode ser que uma soneca se prolongue muito. E aí, se você ficar limitando muito a soneca não, vão acordar, porque senão não vai dormir à noite. À noite, pode ser que piore a questão da febre, o cansaço. E seu filho, a febre, o desconforto. E aí não consegue descansar? Não consegue descansar à noite. Então você vai privar o sono de dia, de noite, e aquele corpo que precisa do repouso não vai ter. Então, criança doente, não é hora de querer colocar rotina de sono, não. É hora de colocar, igual de chamamento em livre demanda, a gente orienta no começo, né? Assim, então, o sono meio que é livre demanda no quadro de febre, de doença. Eu não tenho dúvida disso, sim. É mas claro que a gente tem que pacientes. observar, assim, né? Se a criança está dormindo demais também, pode ser um sinal de prostração. Sim, né? Então, ficar atento, né? A gente tem que estar... E também, à noite, eu acho que à noite o sono noturno da criança doente é o que a gente gostaria, sabe? Tem que ter um acolhimento diferente mesmo, tem que ter uma atenção especial. A Isabela teve uma virose, né? Essa é uma virose que ela teve mês passado. O sono à noite deu uma bagunçada, porque aí ela dorme na cama. E aí eu fui pro quarto dela dormir na cama com ela, porque ela tava com febre, aquela gemência, aquele desconforto. E quando eu ia, ela ficava pertinho de mim, aquilo acalmava ela naquele momento, né? Então eu vi que era importante. A questão da amamentação, eu liberei à noite, de madrugada, que ela não tava mais mamando de madrugada. Liberei, porque a gente fica também com a cabeça, tipo assim, será que ela tá mamando bem de dia, comendo bem de dia? Ela não deve estar, então deixa eu liberar mais à noite. A gente passa do ponto, né? Eu passei do ponto, mas assim. Acho que a gente passa mas é o ponto que minha filha precisou. Exato. E que eu precisei, porque também, de madrugada, a gente também tá cansada. Então, eu ia pra cama dela pra poder acolher. Doença de filho cansa. E eu dormia lá. Fazer bombinha. Ela chora tanto. Depois de uma sessão de salbutamol, eu tô exausta, porque ela chora tanto, ela tosse no meu colo, você tem que ser a forte, a fortaleza ali, né? E você quer se pra cobrar. Tudo. E a lavagem nasal, tem criança que aceita super bem, tem criança que não. Então, assim... A Sara aceitava a lavagem nasal super bem, quando era uma vez no dia e quando não tinha nada pra sair. Quando era só aquela rotina que eu fazia todo dia. Começou a narizinho escorrer, agora já não tá tão em paz mais, entendeu? Ela vai já com uma restrição, tem que fazer todo um chamego ali naquela hora pra fazer a lavagem nasal. Isso cansa, assim, essas coisinhas, né? Fica incomodada. O que eu falo com os meus pacientes sempre é, coloca no lugar da criança. Se coloca no lugar daquela criança doente. Como que você e a única de pessoa ser que ela tratada? tem, assim, a criança tem um cuidador primário. Não adianta falar que outra pessoa faz o papel. Geralmente é a mãe, né? Mas quando não tem mãe, ou então quando, enfim, às vezes tem a avó, o pai, faz esse papel. Mas nós aqui, nosso caso, nós somos cuidador primário dos nossos filhos. Não adianta transferir. Não, mas não fica com o pai, não fica com a babá, não fica com o tio. Ela tá doente, calma, a gente tá falando aqui de doença. Ela quer você e é justo ela querer aquela figura. E aí, isso cansa muito. Então, não se cobre também, né? Então, à noite, eu dava as associações de sono que ela precisava, sem medo, porque ela precisava daquilo. Então, eu fiz cama compartilhada com ela. À noite, amamentava mais do que o normal. Então, assim, eu permiti isso pra ela e pra mim. Tem que priorizar, tipo assim, o que tá sendo necessário agora? É isso, tipo assim, igual, a lavagem nasal é o mais importante. Ok, então escovação de dente ficou um pouco mais sabe? O prato não tá tão perfeito igual ele é, já que vai aceitar mesmo, eu vou ficar fazendo um prato assim.
né? Vamos sobreviver, Gastar né, gente? energia com a comida Vamos, da Catalina, né? Assim. Vamos focar naquilo que é realmente Focar no que é necessário. importante. E também depois, essas as associações, a gente tira depois, né? E aí, em casa foi assim, eu dei toda a associação, depois de uma semana, eu dei o meu descanso, não quis tirar associação nenhuma, quis descansar, sem preocupar com isso. Aí depois, na outra semana, que eu falei, pô, agora vamos voltar a educar o sono, porque agora eu preciso. Então, a gente poder flutuar sem deixar engessada a maternidade, eu acho fantástico isso. E assim, né, gente, a gente sabe que é a possibilidade, às vezes, da gente doar esse tempo para a criança. Para algumas pessoas é possível, para algumas pessoas não. Igual a gente, se a gente tem um consultório lá cheio, às vezes a gente consegue remanejar o paciente, etc. Mas se a gente está num plantão, não consegue às vezes trocar e vai ter que realmente passar o cuidado para outras pessoas. Mas se a gente conseguir, né, nós mães, priorizar o cuidado dos nossos filhos, isso é muito importante por causa dessa segurança. A gente tem que ser realista, a gente precisa de se entregar para ela espera isso de você. Ela precisa isso, não adianta querer. É o seu entenderam? compromisso com seus filhos. Com o que importa. Então é isso. E também se eu tiver Gente, colo de mãe cura, né? Cura. Nossa! Colo de mãe cura. Em qualquer idade. Em qualquer idade. E também, agora, claro, aquela mãe que tem que trabalhar, que não tem, enfim, como ficar nessa posição de cuidado durante o dia, é saber que quando chegar em casa, você vai ter que se doar muito mesmo. E é cansativo, né? E tá tudo bem. E a vida adulta é isso. Você saber que tem os momentos, né? Agora vamos, quase que uma pergunta que eu vou falar assim, né? Corta o vídeo, vamos só responder só pra mim, mas eu não vou fazer isso. O que vocês usaram que vocês não passam no consultório? Já chegaram nesse ponto, assim, tipo, pro meu paciente eu não passaria, não, mas eu acho que em casa eu vou tentar, porque tô de olho mesmo. Nada que é proibido, assim. Eu sou muito, tipo assim, se eu falo pro meu paciente, né? Eu sou muito coerente, mas eu também. São coisas que talvez eu não gastaria dinheiro, mas que eu tentei porque eu tinha de graça, porque eu ganhei a amostra. Entendi. Entendeu? Então, fitoterápicos, homeopáticos no geral, assim, que você, tipo assim, não tem nenhuma evidência científica que aquilo ali ajuda. Sabe, assim, não tem recomendação, não tem de onde você tirar, assim, nesse artigo. Não, gente, assim, nada que nenhuma literatura médica séria respalda o uso, mas ao mesmo tempo não faz mal usar. Esse tipo de homeopático, eu de vez em quando eu tenho de um jeito assim, se eu assim, tá falando lá pra dar de 3 vezes ao dia, eu lembrei, opa, dei aqui uma vez. Ou seja, assim, é bem fácil. Eu acho que um pra ela, um pra mim, vai lá. Eu melhorei, ela melhorou. Então, essa parte mais de homeopatia, assim, sabe? Mas aí eu não faço a regularidade que precisa, aí fala, e melhorou, teve resultado? Sei lá. Não sei, porque o tempo cura, assim, lavagem ia melhorar de todo jeito, porque, gente, e outra coisa, falando lavagem nasal, não menospreze o poder da lavagem nasal. Não. Como pediatra e como mãe, a gente sabe do poder de uma boa lavagem nasal. E eu faço, no caso agora, eu faço na marra mesmo. Eles falam assim, nossa, é um quando precisa, eu também faço. Quando precisa, eu faço na marra. Agora eu vou abrir agora um outro parênteses, que tá me deixando muito angustiada no consultório, porque meus pacientes, às vezes, vão em pronto atendimento, né? Vão buscar um atendimento de urgência em quadros respiratórios, e tem muita gente falando para parar com a lavagem nasal. Não sei se você está passando isso no consultório. E isso, gente, o que acontece? A lavagem nasal, ela tem uma técnica correta de ser realizada. E indicação também. E a indicação. Então, se a gente, às vezes, realiza a lavagem nasal de maneira inadequada, a gente pode, rápida, com uma pressão alta demais, né? Enfim, sem despressurizar, ou seja, a criança tá com a boca fechada. A boca tá com a boca sabe o que eu falo? Lento. Faça em você. Assim, porque o adulto, geralmente os pais não fazem neles antes da criança. Então, quando você faz em você, você tem noção da pressão, do conforto, do desconforto. Mas assim, qual que é a técnica, então, né? Pra gente levar essa informação para vocês. A criança, ela tem que... você pega a seringa. Realmente, as garrafinhas para crianças mais velhas podem ser úteis, mas a garrafinha a gente às vezes não consegue de 2 anos, né? Ter a pressão, né? Bem estabelecida. A criança com a boquinha aberta, para a gente não fazer a pressão e aí poder sim levar ao risco de fazer otite, etc. Então, assim, não adianta você fazer a lavagem nasal também a qualquer custo. De qualquer jeito. Entendeu? De qualquer jeito.
a criança ela tem que estar na condição adequada para a gente ter segurança dessa Tem lavagem. vídeo, vocês têm vídeo no Instagram disso? Dessa técnica certinha, não. E aí a lavagem nasal é importante e também não é que a lavagem A nasal... nebulização não substitui, né, gente? Porque a gente fala assim, não, tem É, nebulização. isso é uma dúvida muito nebulização não substitui a lavagem nasal. Ela ajuda, às vezes, a fluidificar uma Fluidificar a secreção secreção que tá mais umidificar. espessa, agarradinha ali, mas ela não tira, né? Não. Ela não tira. Eu não tenho nada pra falar que eu pago tanta língua assim pra igual você falou dos seus homeopáticos, fitoterápicos. O que eu faço lá em casa, às vezes, e que fica um pouco difícil assim da gente dosar essa orientação que a gente passa pro paciente, é o uso de analgésicos. Assim, eu tô vendo que a Sara tá mais incomodada, tô vendo que a Sara tá mais chorosinha, já tá na hora dela dormir, mesmo ela não estando com febre, às vezes eu uso Eu também já fiz isso. Uhum. Isso eu já fiz. Uso porque eu gostaria de... Eu fiz isso gosto de semana remedinho, passada, sabe por quê? entendeu? Por causa do dente. É. A Isabela começou com o dente, mas incomodava ela tanto. E antes de dormir, ela pegava a chupeta e mordia. Só que, tipo assim, a gengiva vermelha, o dentinho nascendo. Aí tem opções fitoterápicas, né? Tem outra coisa que eu essas já coisas. fiz também, que eu não... Aí eu falei, não. Eu vou... Aí eu falei, a dor tava... O desconforto tava tão grande que aí eu dei um analgésico pra aliviar a dor e ela dormir. Porque eu sou assim, eu não dou remédio. Eu não sou de ficar medicando filho, não. Eu não gosto de... Assim, Eu não sou os remédios aqui em casa, assim, também, eles vencem remédio, eu jogo fora. Eu não sou nem um pouco, assim, eu sou zero remédio. Mas quando tem que resolver, eu resolvo com remédio, sabe? Eu não vou pelas beiradas, não, assim. Eu gosto de remédio. Odeio sentir dor, odeio ficar desconfortável. Então, na hora que eu vejo que ela tá, eu falo... Deixa eu Olha, botar mais uma apagação de língua. Essencial. Conta. É o seguinte, até porque eu sou gastro, né? Assim, eu evito o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Para os meus pacientes, falo assim, olha, é a terceira opção, no caso de uma dor, de uma febre, né? E assim, a gente já sabe, nós estamos chegando agora à época de arbovirose, de dengue, tudo que a gente não pode dar. Então, assim, uma febre sem foco, eu não recomendo dar mesmo. Isso é uma mensagem importante. Né? Então, é melhor você dar dipirona ou paracetamol, se a criança não tem nenhuma alergia e tudo, do que o ibuprofeno. Só que as mães sabem, né, gente, que é o mais gostosinho, que é o que a criança aceita melhor, toma com aquela boca boa, é o mais fácil de dar. E aí, quando agora eu sei o foco, quando os meninos, igual lá em Portugal, tava nítido, era um quadro respiratório nítido, não era dengue, porque a gente tava também na Europa e tal. E aí eu falo assim, gente, febre no voo. Gente, aquele negócio de tirar de pirona, aquela de pirona babar, vazar, eles cospem. Então eu falei, não. Aí a minha primeira opção foi ele, porque eu sabia que era o melhor. De aceitação, era o mais prático, e aí virou a minha primeira opção. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz diferente do que eu recomendo, mas assim, acho que tinha um contexto também, tinha por sabe? fazer assim. E aí eu tava segura de estar fazendo isso. O ibuprofeno não pode ser dado que é anti-inflamatório, nem em caso de febre sem foco, e nem em caso de criança que não tá comendo assim, tá líquido, totalmente não tá inapetente, porque hidratando aí bem também. Exatamente, porque ele tanto pode fazer uma lesão da mucosa gástrica quanto renal, né? Se então, se a criança não tá desidratada, tomando muito líquido, tá desidratada, tá com a urina mais concentrada, também é uma medicação que não deve ser... Não uso como primeira opção. Eu acho que é isso, né? E eu acho que o mais importante da criança doente é dar conforto. E o conforto vem da gente. Então, a gente tem que ser o adulto mesmo, tem que estar bem. Eu vejo muitas mães desesperadas, isso desespera a criança. Afinal, a sua figura de apego no momento de dor, de angústia, tá desnorteada, quem vai ser o seu colo, né? O seu repouso. Então, acho muito importante a mãe, ela ser, é difícil muitas vezes? Mas seja, você precisa ser, né? Então, tenha seu pediatra de confiança, sim, divida com ele todos os quadros, né, e angústias que vocês passam dentro de casa. Faça curva térmica, anotem, gente, isso é tão importante. Então não manda assim, tá com uma febre, doutora, tá com uma febre que não passa. O que é isso? Febre me de ajuda quanto? aqui. Que horas anota no bloco foi? de notas do celular, manda um print, fala assim, dia tal, começou com temperatura tal, mediquei com tal. Tal hora, isso com pra tal gente é temperatura. Importante. Isso é muito importante, porque a gente bate o olho naquela curva térmica a gente sabe. e sabe falar, não, peraí, a evolução dessa curva térmica tá favorável, tá desfavorável. Não, isso aqui, poxa, ligou o sinal de alerta, já tem 72 horas, não tá com tendência a melhora, vamos avaliar, vem aqui no consultório. Não, desse jeito aqui, final de semana, você vai ter que ir no hospital.
Anotem as temperaturas e os horários. Pico febril, pega o menino e vai para o pronto atendimento. Pelo amor de gente, Deus. não faz Isso isso. quem faz é quem não tem pediatra. A regra dos 3 dias, ela é válida sim, ela é verdadeira sim. Nos primeiros 3 dias, se a criança está com uma febre aqui, outra ali, tá bem, espera. É o tempo que muitas vezes a infecção tem de dar as caras, né? De mostrar para que lado que ela vai. E mostrar Então, o que tá, né, no corpinho. Se não tem sinal de localizar, alerta, né? Assim, se não tem sinal de alerta, tá tudo bem esperar os 3 dias, entre em contato com o seu pediatra. Pronto-socorro é caso de urgência, né? Então, ou aquela pessoa que não tem pediatra, ou você vai estar na mão de uma pessoa que está ali te vendo uma única vez, então ela pode pecar pelo excesso sim, porque ela não tem você na sua mão, né? O bebê na mão, a criança na mão. Então, a gente não pode... Pronto-socorro é um lugar que geralmente os pediatras pegam por excesso, às vezes passam mais antibiótico do que deveria. Não é um julgamento. Que eles vão conseguir avaliar depois, né? Então, ir para a consulta. Então, teve febre? Já agenda uma consulta. Espera os 3 dias, mas às vezes já agenda. Às vezes já está na época de fazer uma consulta de rotina mesmo, ou não. Enfim, mas vá na sua figura de referência como pediatra. Fique tranquila. Reserve aquele final do dia ali, um banho também, sabe? Assim, para a mãe, sentar e comer, sabe? Você vai precisar disso para poder ter energia para cuidar do seu filho, né? Gente, mas e quando a mãe adoece junto? Ai! A mãe pode adoecer? A gente já adoeceu. Vamos fazer um vídeo de quando a mãe tá doente? Vamos. Que eu acho legal. Combinado. Então você tem um próximo vídeo. Quando a mãe adoece. E aí?